Colocaram os meus sons? Sim, sim, penso que sim. A malta está a dizer que é muito relaxante. Já estamos em direto? Estamos Não, em direto já. Então, muito boa noite a todos aí em casa. Boa noite também aos nossos convidados e à nossa moderadora, a Corina. Sejam bem-vindos à primeira conversa deste ciclo de conversas online do Movimento Estrela Viva. Nestas conversas vamos falar com pessoas que sempre viveram, regressaram ou mudaram para a Serra da Estrela, porque é na Serra que conseguem viver da forma que mais gostam. Vamos falar também com pessoas de outras zonas do país, porque acreditamos que a partilha de ideias, além do local em que estamos, pode trazer mais valias para todos e para todas. Queremos criar laços entre as pessoas que cá vivem e queremos partilhar experiências e motivar os que ainda estão nos centros urbanos, mas cheios de vontade de mudar para o campo. Na conversa de hoje, sob o título O Património à Luz do Presente, temos connosco o paisagista sonoro Luís Antero e o produtor do único gin de montanha português, João Pedro Mendes. Posso antecipar também desde já que a próxima conversa será no dia 6 de maio. Por favor, coloquem nas vossas agendas. E vai ter como convidados Jaime Reis, compositor, professor e diretor artístico do Festival Dias de Música Eletroacústica, e Daniela Oliveira, dirigente do Gorro Maria, Associação Cultural Gouveense, e também deputada da Assembleia Municipal de Gouveia. A moderar a sessão de hoje temos a Corina Lawrence, membro do Movimento Estrela Viva. A Corina nasceu e cresceu em Nuremberg, no sul da Alemanha, fez a sua licenciatura em Estudos de Cultura e dos Mídia, na Universidade de Düsseldorf, e em 2011 rumou a Lisboa, onde tirou o mestrado em Estudos de Cultura. Já em 2015, a partir de 2015, que trabalha na programação cultural do Goethe Instituto de Portugal, com foco na programação e produção de eventos relacionados com o cinema. Desde finais de 2020, que Corina é também responsável pela revista digital do mesmo instituto. No mesmo ano, ou seja, no ano passado, mudou-se definitivamente de Lisboa para a Serra da Estrela, onde, em conjunto com o seu companheiro, está a produzir açafrão biológico, a recuperar uma vinha e a plantar árvores. A Corina é membro do Movimento Estrela Viva porque acredita que é em movimento que se consegue desenvolver e revelar o que há de melhor na nossa região. Corina, passo-te a palavra, a sessão é tua. Muito obrigada, Ana. E olá, boa noite e bem-vindos também da minha parte. Bem-vindo, Luís. O João Pedro, infelizmente, está ainda com alguns problemas técnicos e ainda não está conosco, mas acho que se vai juntar entretanto. Portanto, vamos nós começar um pouco a conversa. A Ana já introduziu brevemente os nossos convidados, dos quais só estás tu neste momento, Luís, que é o Luís Antero, paisagista sonoro e provavelmente, acho eu, o maior colecionador e arquivista de sons da Serra da Estrela. E o João Pedro, que esperamos que se junte entretanto, é proprietário da destilaria Caratão e produtor, entre outros destilados, de um maravilhoso gin, o Gin Montes. Obrigada, Luís, para já, por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco hoje. Obrigado eu. E, antes de mais, obrigado pelo maravilhoso vinho que enviaram pelo correio. E obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e com esta serra que é de todos nós. E enfim. Sim, o vinho de facto é um pouco o resultado de um outro projeto nosso, que é o projeto de produtores locais, que também é um dos nossos focos, não é? A produção de produtos locais e produtos que também contribuam para a preservação da biodiversidade na Serra. Ainda vamos falar um pouco sobre isto.
E este vinho é um vinho também de um produtor local, que é o António Madeira, feito de uvas de vinhas antigas da zona dele, e produzido seguindo os métodos de produção de vinhos naturais. Por isso, achamos que faz todo o sentido beber um vinho deste género nesta conversa, que pronto, faz parte do ciclo A Vida na Montanha e tem como subtítulo o património à luz do presente, que de facto é um subtítulo que, para o qual temos que dar crédito, porque surgiu de uma conversa que nós tivemos previamente. Bem, infelizmente não nos é possível estarmos todos juntos numa sala a beber um copo de vinho com todos que também estão do outro lado, e a quem também quero dar as boas-vindas, quem nos está a ouvir do outro lado. Mas decidimos, sim, vamos fazer um brinde a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Mas nós decidimos, enquanto movimento, que fazia sentido, enquanto não podemos estar todos juntos numa sala, fazer o melhor desta situação e aproveitar também o maior alcance que o mundo digital nos dá, para também falar com pessoas que cá vivem ou que passam grande parte do seu tempo aqui, e esperamos que sejam conversas interessantes tanto para as pessoas que estão na Serra da Estrela, como também para aqueles, e eu acho que esse número de pessoas também aumentou agora durante os últimos tempos, que estão a pensar em mudar para cá. Portanto, e só para dizer que a Ana Brito, que fez a introdução, saiu da conversa, mas está ainda do outro lado e vai ficar atenta ao chat, pois se quiserem colocar perguntas, fiquem à vontade e coloquem as vossas perguntas e vamos ter tempo para isso no final. Bem, essa conversa chama-se o património à luz do presente, mas queria começar um pouco com o passado. Até porque as tuas experiências e as do João Pedro, que ainda não está connosco, cruzam-se muito cedo, porque vocês são ambos de aldeias situadas à beira do rio Alvoco, nomeadamente Alvoco das Vásias e da Barriosa. E queria perguntar se pensares na tua infância ou na tua adolescência nessa região, nessa zona, na tua terra, o que é que mais te marcou nesta fase? Ou há aquela recordação ou memória que descreve como a vossa vida nessas terras, ou a tua vida nessa terra, foi naquela altura? Estamos a falar dos anos 80. Bom, o que me salta já à memória, assim de repente, é um sentimento de liberdade muito grande. Alvoco das Várzeas, como bem disseste, é uma aldeia ribeirinha, temos o rio Alvoco a passar na nossa aldeia e penso que os meus amigos e a malta que vive ali na zona do Alvoco, penso que também partilham desta opinião. Era realmente uma sensação de liberdade. Nós, principalmente no verão e justamente por causa do rio, não é? De termos este elemento natural que nos une e que nos dava este sentido de liberdade, podermos ir ao rio de manhã, à hora do almoço, à tarde, enfim, podíamos passar o dia todo no rio, se assim entendêssemos, e todos os laços que se criam entre as pessoas por causa do rio. Depois, quando comecei a entrar na adolescência, pré-adolescência, como os meus pais tinham um comércio, tinham um café e mercearia, comecei também a ajudá-los e já não tinha tantas horas para passar no rio. Mas é isso que me salta à memória neste momento, esse sentimento de andarmos completamente à vontade e despejados de problemas, porque também não havia grandes problemas quando tu tens, enfim,
10, 11, 12 anos. E, portanto, é isso. Ainda me lembro perfeitamente de... Hoje é uma coisa que não é muito... Já não é tão aceitável, mas lembro-me bem... Aliás, hoje já não existe. Hoje já não existem lavadeiras no Rio Alvogo. Mas lembro perfeitamente de ainda haver lavadeiras no Rio Alvogo, mulheres que iam lavar principalmente roupa de cama, lençóis e outra roupa também cotidiana, roupa de vestir, e era muito interessante porque duas grandes pedras de xisto serviam perfeitamente para fazer enfim, a base necessária para se lavar a roupa, e na altura usava-se sabão azul, que era, enfim, dentro do género, o mais natural que se podia ter, que se podia usar. E havia muitos pescadores também, era um rio farto em peixe, barbos, trutas, bogas, principalmente, e portanto todas estas vivências, todo este ambiente, toda esta paisagem humana e natural também, claro que me influenciou, e estou certo que influenciou também muitos de amigos meus. Se entretanto ouvirem um som de fundo, eu tenho aqui a minha filha que quer sempre participar nestas conversas e portanto faz tudo por tudo para participar. Eu vou ter que a chamar daqui a bocadinho. Estás à vontade para fazer isso, sim. Oriana, queres vir dizer boa noite às pessoas? Já que te estamos a ouvir. Então. Sim, é pena de facto que o João Pedro ainda não está, porque eu acho que a história da família dele também tem tudo a ver com o Rio Alvoco, não é? O pai dele era guarda-rios. Justamente. Que é uma profissão que entretanto está extinta. Está extinta enquanto guarda-rios. Tu hoje tens os vigilantes da natureza do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e tens também outras autoridades do CEPNA, por exemplo, que é uma facção da GNR mais virada para a fiscalização. Oriana, está toda a gente a ouvir-te, tens de ter um bocadinho mais de calma, ok? Obrigado. Pode ser? Senão o pai fica assim um bocadinho sem jeito aqui. Ok? Obrigado. Bom, e eu lembro-me que andei há alguns anos atrás do Tizé Borges, o pai do João Pedro, com o gravador para gravar com ele as memórias da antiga profissão de guarda-rios. E houve uma tarde, eram os meus filhos gêmeos pequeninos, aliás, ouve-se muito o som deles andarem de triciclo de um lado para o outro lá na estreita rua junto ao café do Tizé Borges, e consegui que nessa tarde ele gravasse, ele contasse a sua história de vida enquanto guarda-rios. E depois editei um trabalho na plataforma Sons de Alvoco que se chama justamente José Borges, o guarda-rios. E lembro que o João Pedro e as irmãs e o irmão ficaram também muito agradados com o trabalho, e porque, enfim, é este tipo de coisas, este tipo de temas, estas pessoas que me motivam e que me chamam também a fazer o que faço, porque não é só a questão de ser uma
uma profissão que já não existe enquanto tal, enquanto profissão, enquanto aquilo que ele fazia, não é? Como ele diz, calcorriei milhares de quilómetros a pé, se não milhões, não é? Portanto, era realmente um guarda-rios. Mas tinha também outro papel na própria comunidade, não é? Além da profissão, ou além da mera função de guardar os rios, tinha também esse papel, não é? Sim, ele tinha um papel social importante, não é? Uau! Man, estamos em direto. Obrigado. Foi aquela que me salvou. Uma salva Olá, de palmas. João Pedro. Olha, Olá, boa noite. Estás-nos bem? a ouvir? Sim, estamos a ouvir-te bem. Eu só ponho óculos para vos ver melhor. Obrigado. Eu já não vejo dois palmos à frente. Olha, estávamos a falar do teu pai, mas... Precisamente, sim. Estavas a falar de José Borges. Estava, sim, senhor. Sim, tivemos a falar sobre as memórias de infância nas aldeias à beira do Rio Arroco e precisamente neste momento sobre o papel do guarda-rios na comunidade. Não te preocupes que a conversa não foi muito longa, portanto ainda vai para ti a pergunta sobre as memórias de infância. Exatamente, sim. As memórias de infância do guarda-rios. Tuas. As minhas. Sim, o que é que mais te marcou no sítio onde cresceste? Qual é a memória que te vem logo à cabeça quando pensas na tua infância ou na tua adolescência na Barriosa? Não tenho nada assim, como é dizer, isolado, alguma coisa que salte, mas sim um conjunto de várias situações. A minha família, obviamente, porque era uma prole alargada, eram seis irmãos, e recordo-me de todas as vivências, como todas as pessoas, não têm nada a ser, penso eu, porque se destaca a escola. Eu ainda andei na escola antes do 25 de Abril, comecei ainda antes do 25 de Abril. Recordo-me, começando por aí, de tirarmos os quadros que existiam por cima do quadro da Ardósia, onde fazíamos as contas. Havia dois retratos, não eram quadros, dois retratos de duas figuras. Recordo-me desse momento. Pronto, e recordo-me sobretudo do rio, da Ribeira, e de irmos para a água no verão, porque passávamos lá metade do nosso tempo. E da mercearia dos meus pais, onde era também o ponto de encontro das pessoas que iam fazer compras e depois iam beber, iam jogar às cartas. São muitas coisas juntas, jogarmos às escondidas. Que nós jogarmos às escondidas na Barriosa dizíamos jogar ao ró. Não sei porquê, mas era jogar ao ró. Depois de aparecer, lembro-me de aparecer a televisão e a eletricidade em 1974 e de irmos para a entrada da povoação, olhar para as linhas e dizer assim: a eletricidade já vem ao cimo do muro. O muro é uma aldeia adjacente à Barriosa. Está quase a chegar. E o jogo era a ver quem dizia, já acendeu. Que era quando as luzes se iluminavam, porque nós tínhamos vivido antes da eletricidade e nós, falo da minha geração, e depois começámos a viver já com a eletricidade. E então também era um jogo
e irmos esperar. Portanto, tudo era uma forma de entretenimento. Não havia consolas, nem outros brinquedos, e então íamos ver quem adivinhava quando chegava à luz à aldeia. São várias vivências e várias memórias, claro. Sim, eu acho que uma coisa que também o Luís mencionou é aquele sentimento de liberdade que se teve naquelas terras na altura, não é? Que tu também dizes quando brincava um fora no rio ou na ribeira. Bem, nós temos que falar sobre isto. É rio, Alvoco ou é ribeira? Eu acho que temos aqui opiniões distintas sobre isto, não é? O que dizem? É ribeira até à vida. Depois da vida é rio. Concordas, João Pedro? Em parte concordo, porque o caudal é maior e a basófia, porque o Mondego também é o Basófias, lá em Coimbra. E a basófia dos gajos, desculpa o termo, de Alvoco de Várzeas, também a basófia é maior porque levam lá com mais água. E então para eles, as margens são mais distantes uma da outra. E então é o rio. É certo que eu gosto mais do nome Ribeira, mas isso é um gosto pessoal. Mas também não é menos verdade que nós, quando éramos miúdos e estávamos no Largo da Lajeira, que foi onde eu me criei, e chegava-se às 3 horas, 4 horas, e a malta dizia assim: bem, vamos ao rio. Não dizíamos vamos à Ribeira, vamos ao rio. E todos íamos a correr para o rio. Mas a propósito disso, e ainda enquanto o meu pai guarda rios, ele participou num trabalho de um senhor de Vide, que a formação dele era de letras, era notário, chamado Joaquim António de Mascarenhas, conhecido aqui na paróquia pelo Dr. Quitó. E conjuntamente com o meu pai, não, o livro é da autoria dele, mas teve a colaboração informativa do meu pai. E ele escreveu 3 volumes acerca de o médio, o baixo e o alto Alvoco. Quer dizer, para ele, quer na morfologia, quer nas gentes, a dimensão das aldeias, a propriedade, havia alguma destrinça entre que aquilo que isto já sou eu a considerar, para mim, o Baixo Alvoco será da Foz, Pontas 3 Entradas, até à Ribeira do Piódão, em Vide. O Médio Alvoco será da Ribeira do Piódão, passando pela Barriosa, Frádigas, até ao Viveiro das Trutas, grosso modo, que aí conflui a Ribeira da Teixeira. E daí para cima, a Corina se calhar não sabe o que é que estamos a falar, mas o vasto auditório, digamos assim, que nos está a ouvir, compreenderá alguma coisa. Estava eu a dizer do Viveiro das Trutas, ou seja, da Ribeira da Foz da Ribeira da Teixeira, que vai ter ao Alvoco, até à nascente, até Alvoco da Serra, será o Alto Alvoco. E o Alto Alvoco, digamos que é a Ribeira de Alvoco. Depois, o Médio Alvoco é aquilo que a gente lhe queira chamar. Na Barriosa, às vezes chamávamos Ribeira, outras vezes, quando era para ir ao Rio, vamos ao Rio, não dizíamos vamos à Ribeira. E de Vide para baixo, de Vide até à Foz, até à Pontas 3 Entradas, se calhar é mesmo o Rio Alvoco, como o Luís gosta de lhe chamar. O Luís e a malta de Alvoco de Várzeas. E essa tua relação... Só um parênteses, Corina, porque tu não és de cá e estás aqui a moderar a conversa de dois fulanos que são daqui desta Ribeira, portanto, é isso mesmo, a gente sim. usurpar um bocado da coisa é assim. Só um parênteses, não, só um parente. Só há um parente. Que está na tua paróquia. Mas tu achas, João Pedro, que a tua relação com o Rio é muito influenciada pela profissão também do teu pai?
Ou seja, isso marcou-te muito quando eras criança? Não te sei dizer assim afirmativamente, se calhar, inocentemente, talvez. Porque sempre me lembro do meu pai exercer estas funções ligadas à água. E mais posso-vos dizer que a função do guarda-rios, daquilo que eu me lembro, era de um mediador na questão da gestão hídrica e das contendas que poderia haver entre vizinhos. Porque, quer dizer, a água sempre foi um bem, sempre e há de ser toda a vida o bem essencial. E muitas vezes havia a disputa da água, porque horas da água, a partilha da água, ou retirar a água da ribeira com motor ou sem motor, ou construir poças ou não poças. E isso esteve sempre presente em mim e nos meus irmãos. Eu tenho presente que muitas vezes no verão, no período de licenciamento de pequenas obras hidráulicas, a retirada da água para regarem os terrenos, as pessoas tinham que fazer requerimentos. Muitas delas eram iletradas, não sabiam ler nem escrever. E o meu pai fazia os requerimentos por essas pessoas. E então, como ele tinha um trabalho acrescido, punha os filhos a fazer os requerimentos. E ainda sei textos de cor a pedir ao diretor dos serviços hidráulicos do Mondego, com sede em Coimbra, a licença para a construção de uma obra hidráulica construída por pedras e torrões, em nome do nome, não é? Portanto, isso esteve sempre presente em mim e nos meus irmãos, a questão da ribeira e da água, sendo que a parte da fiscalização da pesca terminou em 1974 e eu não tenho grandes memórias disso. A partir de 1974, essa fiscalização passou para os serviços florestais. Mas ouço os contos que o meu pai nos narrava de passar as licenças para as pessoas poderem ir à pesca, e havia licenças de pesca, coisa que ninguém sabe agora, ou pouca gente sabe, que havia licenças de pesca na Ribeira de Alvoco, o Rio Alvoco, para pescarem à rede. Não só pesca desportiva, ou lúdica, que era a pesca à linha, mas havia um licenciamento para se pescar à rede. E ouvi também várias vezes ao meu pai que em algumas aldeias havia necessidade das pessoas irem à pesca mesmo para irem vender o excedente do pescado, também havia muito pescado, a Loriga, porque Loriga já era uma vila, era uma zona fabril, uma terra fabril, e havia pessoas que apanhavam trutas a mais ou não as comiam para ir vender a Loriga, para ter algum sustento. O Luís estava aqui a dizer que gostava de partilhar a capa do disco que fez com o teu pai, João Pedro. Vou tentar ver se eu consigo partilhar esse disco. Mas, entretanto, queria fazer-vos mais uma pergunta que tem a ver um pouco com aquilo que vem depois da infância e com os momentos em que eu acho que, Luís, tu a certa altura tiveste que sair da zona e foste para Lisboa, não é? Durante algum tempo. Não sei se houve esse momento em que tiveram que sair da zona do Rio Alvoco, ou um momento em que pensaram, ou tiveram que pensar em fazer isto. Já estás influenciada a dizer Rio. Pois é, verdade. Eu vou trocando entre Rio e Ribeira para não tomar aqui nenhuma posição. Estou a brincar, é mais fácil. Tem menos letras. Pois é, verdade, sim.
Bem, houve esse momento na vossa vida em que de facto tiveram que sair, ou em que saíram por algum período de tempo, e o que é que vos fez regressar, se este é o caso? Bom, eu já saí de Alvoco primeiro para ir para a Universidade para Coimbra, já quase a rondar os 20. E depois regressei, trabalhei 2 anos em Lisboa e depois pedi transferência, efetivei na Câmara Municipal de Lisboa e depois pedi transferência, na altura nem pedi transferência para Oliveira do Hospital, pedi transferência para várias câmaras aqui à volta, e porque sempre foi a minha intenção viver aqui, constituir família aqui e estar perto das minhas raízes, e estar perto da minha terra, e estar perto e desenvolver a minha vida profissional e os meus projetos, neste caso artísticos, aqui. Portanto, nunca sequer foi uma opção viver noutro lado qualquer. Sempre foi uma opção, enfim, natural viver aqui. Não pude ter casa em Alvoco, mas vivo em Oliveira do Hospital e um pé está aqui, o outro pé está lá. Hoje, felizmente, a distância é muito curta e portanto, foi isto. Quer dizer, nunca me passou pela cabeça viver noutro local que não aqui. Talvez no futuro, quando for já mais velhote, gostava muito de viver junto ao mar. Mas aí está, é a água novamente o elemento aqui a comandar este sonho, enfim, sim, posso lhe chamar um sonho. Gostava efetivamente. A minha esposa, a Bé, também gosta muito do mar e gosta muito deste. Sentes como um peixe na água. Só que lá o peixe é mais graúdo, não é? Eu prefiro realmente o peixe, enfim, fluvial, não é? O peixe dos nossos rios, e também algumas sereias que nos visitam no verão, evidentemente. Yeah. Eu gostava. Vamos aqui. Deixa-me só fazer aqui um. É que antes de ontem, quando fizemos o teste, foi um fartote de rir, porque eu e o João estávamos sempre a brincar. E já hoje começámos, portanto, podíamos dar desculpa ao vasto auditório, principalmente àquelas pessoas que nos conhecem menos bem, nós pronto, brincamos, mas não nos levem a sério. Aliás, levem-nos a sério naquilo que dizemos a sério. Levem-nos a sério a brincar. Levem-nos a sério a brincar. Bem, eu acho que isto também faz parte do sentido de comunidade que se tem com pessoas, não é? Portanto, eu acho que faz parte desta... Aos primeiros tudo é permitido. Sim. É isso mesmo. Até porque há malta que vive noutras zonas da serra que são uns casmurros. São uns casmurros, nem sequer admitem que tu brinques. Nós, como somos ribeirinhos, andamos toda a vida de descalços e de tronco nu, portanto está-se bem, não é? Vamos embora. É tudo menino do Rio. Eu vou aqui tentar partilhar a foto a capa do disco. Que o Luís fez. Esta foto, de que ano é que é esta foto? Quando é que foi feita, sabe? Esta foto foi tirada pelo, se não estou em erro, pelo João Orlindo. Eu vou tentar tirar aqui o livro atrás. Mas foi 2000 e qualquer coisa. Mas, Corina, tu queres que eu faça um comentário sobre a foto, é?
Se quiseres, sim, 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 podes descrever um pouco o contexto em que foi. O contexto eu não sei porque eu não estava lá quando. É do João Orlindo, Luís? A foto está aqui. Sim. Neste livro belíssimo do João Orlindo, eu não sei se o João não está Sim, a ver ou não. eu tenho o livro, sim. Portanto, deste livro, Esta Vida é uma Cantiga, ou Casos de Viver numa Aldeia Serrana, justamente sobre a aldeia Da Barriosa. Da Barriosa. Não, o que eu estava a dizer à Corina é que eu o contexto não sei da fotografia. O que o meu pai estava aqui a fazer era exibir uma vasilha. Tu és alemã, mas percebes muito português. Esta vasilha é um recipiente que servia para transportar líquidos. Uhum. O meu pai, antes de ir para a tropa, nos anos 50, e antes de ser guarda-rios, obviamente, foi a Almocreve, na pós-adolescência. Então, transportava aguardente para a Beira Baixa. A Beira Baixa é aqui ao lado. A freguesia de Vide confina com a freguesia da Teixeira e, por sua vez, com freguesias do Concelho da Covilhã. Sobral São Miguel, São Jorge da Beira, que se chamava Cebola, e onde havia uma comunidade, havia as minas da Panasqueira. Uhum. Então havia um grande consumo. E o meu pai, em rapaz, com duas bestas, transportava aguardente, sobretudo aguardente para a Beira Baixa, e no regresso trazia cereal, sobretudo cereal, milho e feijão. O que está aqui é a pele de uma cabra que transportava líquidos. Um odre, não é? Chamado um odre. Não é um ogre, é o odre, sim. Sim, e acho que de facto. E os animais levavam uma destas vasilhas de um lado da lombar e do outro lado outra. E é isto que o meu pai está aqui a exibir. O contexto não sei qual foi, o porquê que ele se deixou fotografar assim, ou o João Orlindo fotografou assim. Não sei, possivelmente foi acerca de uma conversa que os dois deviam estar a ter, e o meu pai disse: olha, eu vou buscar ali um odre, e está a exibir o odre. Porque a profissão dele, depois de ter feito a tropa, foi ser guarda-rios. Eu não sei se vocês sabem, isto para nos levar um pouco ao presente, que houve uma decisão parlamentar, salvo erro, há 2 anos atrás, de facto repor a profissão do guarda-rios. E eu acho que isto tem a ver um pouco com essa crescente necessidade que estamos todos a realizar de proteger a biodiversidade e os ecossistemas. E o rio, a Ribeira de Alvoco, continua a ser precisamente um dos rios mais limpos da Europa, o que não significa que não está sob uma constante ameaça também pelos incêndios, pela perda de biodiversidade. E eu acho que, de certa forma, ambos os vossos projetos, tanto o teu, João Pedro, como o do Luís, visam preservar algo que está em vias de extinção, não é? No teu caso, Luís, é a criação de um vasto arquivo sonoro de sons que, como tu dizes, talvez daqui a 10 ou 20 anos já não existam. E no teu caso, João Pedro, por outro lado, estás a trabalhar de forma muito ativa na preservação de plantas autóctones, mas também na preservação de técnicas antigas, porque os alambiques, de facto, antigamente existiam praticamente em todas as terras, não é? Uhum. Como é que, para chegarmos aqui ao presente, como é que chegaram a fazer aquilo que estão
a fazer hoje em dia? Quem contar brevemente ao nosso público como é que foi esse caminho para as vossas atividades de hoje? João, como o mais velho, que comece ele. Eu só quero ler aqui um verso do Sr. José Ramiro, do Chão Sobral, que diz assim: sendo o rio Alvoco, que já foi rio Alquete, o mais limpo da Europa tem futuro que promete. É bem que seja. O meu caminho é breve. Eu deixei de estudar, fui voluntário para a tropa, para ser marinheiro, mas era marinheiro de água doce, lá vem outra vez a água. E então fui voluntário para ir e para regressar. E aquilo não era vida para mim. E vim-me embora. Em 1991 comecei a negociar em aguardentes, já destiladas, de pessoas que já tinham aguardente. E em 1993 constituí a empresa que ainda hoje se mantém, e juntamente com o Acácio Nunes, que foi um sócio financeiro e que me apoiou desde a primeira hora. E então, a partir daí, comecei eu comecei a negociar a aguardente, sobretudo de medronho, porque eu achava que havia um potencial, porque era uma aguardente mais, digamos que mais nobre, nobre no sentido da escassez. Havia menos medronho do que aguardentes bagaceiras. E comecei por negociar a aguardente clandestinamente, comprando a aguardente que já estava destilada por pessoas que faziam em casa, nos seus alambiques. E em 93 constituímos a empresa Quinta do Espinho, Sociedade de Agricultura Biológica, e licenciei a aguardente e passámos a destilar. Comecei a recolher a fruta na minha freguesia de Vide, e nas freguesias adjacentes, Cabeça, ainda é da freguesia, agora é a União de Freguesias, e Teixeira. A Teixeira, sobretudo Teixeira de Baixo, e também a Teixeira, a sede de freguesia, sempre tiveram também muitas tradições na cultura, não de cultivar, mas a cultura do medronho, cultura como fazendo parte do seu dia-a-dia. A freguesia de Vide. Portanto, havia medronho na parte sudoeste da Estrela, ou seja, desde a Portela do Arão, freguesia de Louriga, andando para sul havia muito medronho, até a Alvogo de Várzeas. E pronto, comecei a comprar fruta e comecei a destilar. Desde o início quis e conseguimos licenciar a aguardente como produto biológico, porque ela não era cultivada, o medronho não era cultivado, era colhido silvestre, em zonas não poluídas, onde não havia fábricas e não há fábricas, e onde a poluição da agricultura também não intervinha, porque a agricultura está junto à ribeira e os medronhos estão a meia encosta. Portanto, conseguimos fazer o licenciamento e ainda hoje temos o licenciamento do medronho como produto biológico. Neste momento, recolhemos medronho desde o sudoeste da Estrela, que é estas terras que eu vos estava a falar, freguesia de Vide, Teixeira, Cabeça, mas já vamos até ao Conselho da Pampilhosa da Serra. E que agora já me leva para outro sítio e se calhar já estou a sambarcar a conversa, que é dizer, eu no início conseguia juntar quase os mesmos quilos que hoje junto nestas freguesias aqui vizinhas. Hoje, para juntar os mesmos quilos, tenho que ir mais longe. É o sinónimo da desertificação. Cada vez há menos pessoas. E dou-vos exemplos. Eu, quando me queria, havia 3
3 mercearias na Barriosa, mercearias e taberna, e hoje não há nenhuma. Quando comecei a ir para Sobral São Miguel, que é uma freguesia nossa vizinha, mas já do concelho da Covilhã, eu comecei a ir para lá recolher medronhos em 1995 e tinha 7 cafés cheios de gente, ao meio da tarde. Hoje está lá um e abre de vez em quando. Portanto, isto sofreu grandes alterações. Tu, entretanto... Tanto assim, Corina, que tu estás numa escola, eu estou a ver aí o teu fundo e tu estás numa escola, e estás na escola porque já lá não há crianças. Sim, É é isso mesmo. Que é uma forma de reutilizar, de facto, espaços que estariam... Sequer não estariam ao abandono, mas teriam pouco uso nestes dias, não é? Não, mas estariam ao abandono. Eu falo pela minha aldeia, a escola da Barriosa está ao abandono, e como a da Barriosa há muitas. Yeah. Mas tu, entretanto, também tens a tua própria plantação de medronheiros, não é? Portanto, Sim. para assegurar um pouco também aquilo que já não existe de forma tão natural como já existia. Eu digo, não será para assegurar, mas também mais como um gosto e um capricho de ter... não é presunção, mas é ter junto da destilaria as plantas que me dão o sustento. O principal sustento é o medronho. É claro que nós temos, não chega a 3 hectares, é 2,8, e para aquilo que nós destilamos, quer dizer, no tempo que corre é suficiente, mas há um ano para cá as vendas ficaram a zeros, basicamente. Mas tenho, como estava a dizer, porque é um símbolo, é uma imagem. Começamos no medronho, fazia todo sentido, quando mudei para aqui, já ter uma instalação de um pomar de medronhos. Pomar, micropomar, nanopomar. Não nada daquilo que nós vimos ontem numa reportagem na RTP, não sei se alguns viram, sobre a agricultura intensiva. Não é isso que se pretende, mas se calhar irá passar por aí o futuro da minha atividade da destilação. Precisamente porque as aldeias não têm pessoas e 90% do medronho que se destila em Portugal, o meu e dos meus colegas e concorrentes, quer da região centro, quer do Algarve, é medronho silvestre. É colhido nos montes, de propriedades particulares e de propriedades baldias. Mas não há mão de obra. As pessoas que ainda fazem isso cada vez são menos. Portanto, se calhar irá passar por plantações organizadas, em que tens uma área de cultivo de medronheiro onde o mato está cortado, onde podes andar mais à vontade, porque as pessoas que apanham medronhos, para mim e para os outros compradores, sofrem. Sofrem no sentido de andar em terrenos cheios de mato, cheios de lenha, que ficou dos incêndios, porque o medronheiro regenera com facilidade. O medronheiro aparece primeiro que os pinheiros, depois, para se colher essa fruta, tem que se andar em terreno agreste, adverso. Portanto, de hoje à amanhã, quem irá apanhar medronhos é quem tem as plantações de medronheiros. Sim, essa atividade... Sempre a atividade silvestre, ou as pessoas se organizam, ou vem gente, que eu não sou um bocado cético em ver gente. Tu vieste para uma aldeia, estás a trabalhar numa aldeia e desenvolves o teu trabalho a partir de uma aldeia. Mas o trabalho de meter as mãos na terra, as mãos na massa ou na floresta, não vejo assim tanta gente a querer fazer isso. Sim, é cada vez menos. E é também um pouco isso que o teu trabalho também, Luís, tenta arquivar ou gravar e manter para o futuro, para futuras gerações, não é? Essas paisagens sonoras de atividades que
se calhar daqui a 10 ou 20 anos, porque nós estamos a falar só da apanha silvestre de medronho, mas também de muitas outras atividades que ou já desapareceram ou estão numa fase em que já há muito poucas pessoas que estão a desenvolvê-las. Mas não sei se isto foi a tua principal motivação para começar a fazer gravações de som. Queres falar um pouco sobre como é que chegaste àquilo que estás a fazer? Sim, claro. Mas antes disso, dizer que gosto muito de beber a aguardente de medronho, produzida pelo João Pedro. Aliás, é a única que tenho aqui. Depois tenho uma outra de uns medronhos que apanhei com os meus filhos, ali entre Alvoque e o Avelar, porque o medronho cai no chão, ninguém o apanha e, olha, nós fomos andar de bicicleta, trouxemos uma sacada de medronhos e ainda fizemos umas aguardentes caseiras ali em Alvoque. E a última vez que estive com o João Pedro, até lhe confessei que costumava assar chouriças com aguardente de medronho. E ele ia-me dando cabo do canastro, mas... É porque a tua aguardente não presta, pá. Mas não deu. Estou a brincar. O que me motivou, o que me motivou em 2008 foram 3 fatores. Foi eu ter pela primeira vez tomado contacto de uma forma mais séria com aquilo que se chama field recordings, portanto as gravações sonoras de campo, através de um trabalho fantástico do Chris Watson, da BBC. É um artista sonoro que costuma fazer o som para os documentários do David Attenborough e é também artista sonoro em nome pessoal. Depois um filme que me marcou bastante, um filme da Raquel Castro, que é a curadora do evento Lisboa-Soa, um filme chamado Soundwalkers, sobre a importância do som no nosso cotidiano. E depois, por último, o nascimento dos meus filhos, do Isaac e de Samuel. E estes fatores todos se conjugaram na nossa paisagem e na paisagem do nosso território e principalmente na paisagem que existia em 2008, que era uma paisagem bem diferente daquela que temos hoje, porque entretanto houveram os incêndios de 2017. E pela primeira vez eu passei a ouvir a paisagem mais do que ver a paisagem. E como todos nós sabemos, nós vivemos numa cultura muito mais visual do que sonora. O som, tal como dizia o Murray Schafer nos anos 70 do século XX, ainda é um elemento negligenciado da nossa paisagem. Não sei se é o mais negligenciado, mas é certamente negligenciado. Nós pensamos que ouvimos aquilo que vemos, mas não, isso não é verdade. E, portanto, a paisagem visual está muito mais presente e muito mais marcada. Mas eu, olhando para essa paisagem, quis passar a ouvi-la. E então tive também que começar a gravar. E comecei justamente por Alvoque. Comecei justamente pelas minhas gentes, comecei justamente pelo Rio, comecei justamente por aquilo que eu conhecia. E quando começas a gravar, até de uma forma despreocupada, sempre com um sentido artístico, e sempre vi o meu projeto assim, é um projeto artístico. Às vezes até tem ali uma outra nuance de serviço público, devo admiti-lo, mas é sobretudo um projeto artístico. E quando começas a tomar consciência de uma realidade que já conhecias, mas como agora tens um gravador na mão, então vamos lá gravar os sons e as pessoas que se calhar amanhã já não conseguirás gravar. E daí a questão das antigas profissões, como o caso do guarda-rios, os sons de antigos saberes agrícolas, o facto de um dia numa terra ainda conseguires gravar um animal com um arado
enfim, estes pormenores acústicos, estes pormenores sonoros, estes pormenores de vivências cotidianas do nosso território que se estão a perder, e alguns deles já se perderam irremediavelmente, colocaram-me a questão, olha, faz isto, e faz isto no sítio onde vives, porque realmente tens aqui muito trabalho, e tens aqui trabalho para muitos anos, e se calhar estás também a dar algo de ti com o teu trabalho aos outros. E esta demanda eu tenho prosseguido com ela desde 2008 e até agora. E as coisas têm sido muito interessantes. Olha, por exemplo, amanhã vou para a Serra da Estrela com uma jornalista do Público, porque justamente se interessou pelo meu trabalho e quer fazer um trabalho comigo na Serra por causa de um trabalho que editei aqui há umas semanas sobre a Serra da Estrela. Portanto, quando isto suscita também interesse nos outros, é sinal que, enfim, estás a fazer aquilo que podes, e quem faz o que pode faz o que deve, não é verdade? E, portanto, é o meu contributo. E o meu contributo no Vale do Rio Alvogo, principalmente, e na minha terra, sempre foi um contributo de teor cultural. E portanto, assim continuo e assim quero continuar, porque é um território, embora muito diferente do tempo em que o João Pedro andou na escola, mas ainda considero pá, tenho uma visão um bocadinho poética desta coisa, mas ainda é um território... Luís, eu fiz aqui uma exclamação de é lá, porque não é assim tão diferente. Não, aquilo que eu queria dizer é o seguinte: é um território bem mais desertificado, mas eu continuo a vê-lo como um território cheio de pujança, porque o nosso território é feito de pessoas, e as pessoas que ainda hoje habitam, e resilientes e resistentes, e que continuam cá, e que tenho a certeza que não querem ir para mais lado nenhum, porque, enfim, temos os pés assentes aqui, alguns mesmo colados aqui, com cimento, portanto não podemos dar grandes passos, ou também não queremos dar grandes passos. É aqui que eu quero criar a Oriana e os irmãos da Oriana, é aqui, enfim, basta olhar à volta, e se calhar aqui tenho mesmo que falar na paisagem visual, para perceber que somos uns sortudos, que vivemos num território com uma qualidade de vida muito boa, com um ar muito bom, com rios lindíssimos. Até o nosso rio Alvoco é o exemplo maior disto, não é? Limpo, límpido, enfim. Portanto, eu continuo a olhar para esta zona ainda com muita pujança. Não sei se com muito potencial, mas com muita pujança, com muita poesia. E se houver poesia, é meio caminho andado para nós cá estarmos e para nós escrevermos e também declamarmos os poemas que esta paisagem maravilhosa nos dá. Não sei, é muito difícil para mim falar do meu próprio trabalho, daí tentar dar-lhe a volta assim, desta forma. Mas eu acho que, de certa forma, porque tu no início disseste que sempre viste o teu trabalho como trabalho artístico, e eu acho que e numa relação muito próxima com as pessoas, mas eu acho que essa relação com as pessoas não é só uma relação com as pessoas que gravas e com as quais tens uma ligação direta, porque estão com os pés assentes na mesma terra, como disseste, mas também crias essa ligação com pessoas de outros sítios, porque para além das próprias gravações, tens, por exemplo, os concertos de olhos vendados e ações artísticas que levas também para fora
do espaço onde vives e onde fazes as próprias gravações, não é? Sim, olha, é tal e qual como fazem os ranchos folclóricos. Quando vão tocar quando vão tocar a outra terra que não a sua, ou quando vão tocar ao estrangeiro, levam a cultura da sua terra, vão promover e vão divulgar a sua terra. Eu também faço isso com os meus sons. Quando eu dou concertos noutras paragens e algumas longínquas, faço questão, evidentemente, de levar esses sons e de levar muita oralidade, muita oralidade desta zona. O Tisé Borges, o Guarda-Rios, as lavadeiras, que já falei há bocado, os pastores, mas com os pastores também a loiça do gado, os chocalhos e as campainhas das ovelhas e das cabras, o moleiro, e com o moleiro o moinho. Luís, agora por falar no... Faz sentido para mim. Desculpa lá, algum dia gravaste um moinho sem grão? Sem grão, não. Sem grão, sim. Sim. A motar a andar em seco. Sim, gravei em Valdegaios, Tábua. E eu ouvi isso muita vez, quando a minha mãe ia apanhar o moinho. Apanhar o moinho era ir apanhar a farinha. Tinha lá ficado a moer, porque eu também fui ao Rio com a minha mãe apanhar a farinha de milho. E às vezes chegava-se lá e o que estava na moega, a moega é o recipiente que recebe o grão, onde se despeja o grão, já não tinha nada. E então nós íamos a 20 metros do moinho e a minha mãe já me dizia: olha, está sem grão. Porque ele tinha um cantar que era venha grão, venha grão, venha grão, venha grão, venha grão, venha grão. Isto dependia muito da velocidade das mós, ou seja, a quantidade de água que entraria no moinho. Nós, junto ao Poço da Broca, temos 3 moinhos: o moinho de cima, o moinho de baixo e o moinho da ponte. E estes 3 moinhos não são bem comunitários. Cada família tem umas horas naquele moinho. A família do Luís tem 10 horas, por exemplo, a minha tinha 3, a outra tinha 5, pronto. E cada pessoa ia moer nas suas horas. E recordo-me desse som, Luís, que a mó está a bater na de baixo, a mó de cima, que é o a que gira, está a bater na de baixo, mas está sem grão. E então me dava um som que a minha mãe dizia: olha, está a dizer venha grão, venha grão, venha grão, venha grão. Estava a pedir grão. Eu não sei se é no trabalho dedicado ao teu pai e com o teu pai, evidentemente, se é noutro trabalho que à aldeia. E possivelmente poderá haver alguma fixação de pessoas à aldeia, que é o teu caso, Corina, mas em atividades que não, se calhar diretamente não estão ligadas à terra ou trabalhar a terra. Tu se calhar deves ter uma pequena horta, fazes alguma agricultura para ti, mas o mínimo. Até faço um bocadinho mais. Faz um bocadinho mais. Mas isto agora entramos muito então bem. Tens excedentes para vender? Tenho, sim. Ótimo. Ou seja, tenho um projeto em fase de construção, mas eu acho que bem, mas isto é uma opinião minha, que esta ligação entre um trabalho digital e um trabalho, ou seja, não fazer uma coisa a 100%, mas fazer ambas as coisas com alguma parte do tempo. Eu acho que isto poderia eventualmente ser uma opção no futuro, mas já estamos a entrar muito na discussão do futuro, e eu ainda queria perguntar-te uma outra coisa que tem a ver com o presente. Presente. Que é um projeto que tu, já que estamos a voltar à questão dos alambiques e dos destilados, que tu criaste em 2017, e que é de facto também o projeto pelo qual eu, por exemplo, conheci a tua destilaria, que é o Gin Montes. Que é, de facto, porque eu imagino, não sei se tu concordas, que o mercado dos destilados mais tradicionais
tenha mudado bastante durante as últimas décadas. E este produto, o gin, de facto é algo bastante moderno e bastante numa tendência, até diria. Como é que surgiu esta ideia de fazer um gin à base de medronho e à base das plantas da serra? Disseste bem, foi a tendência que as modas vão e vêm e depois tornam a vir. E a moda do gin começou há 10 anos atrás, principalmente na Península Ibérica. Já havia alguma moda na Europa, mas há 10 anos atrás foi o despertar para o gin, apesar de ele ter 200 anos. E como moda que se estava a tornar em Portugal, eu fui por arrasto. Posso dizer que foi também para rentabilizar e diversificar a nossa produção, não é? Dar uma oferta de um outro produto que durante 2 anos andei a fazer ensaios de destilação de botânicos, plantas típicas da Serra da Estrela. Então eu tive um ponto de partida que foi um gin destilado original tem que ter predominância de zimbro, Juniperus communis. Então, comecei a associar a ideia de fazer o gin a utilização de plantas endógenas ou típicas da Serra da Estrela. Fui buscar a carqueja, que é muito significativa aqui na zona do Xisto. Há muita carqueja, desde Varzim para cá, São Domil, Alvoque de Várzeas, Loriga, pronto. E as urzes, juntando a este destilado aquilo que era a base da minha sustentação, que era o medronho. Uhum. Pronto, depois de vários ensaios, de 2 anos de bebedeiras, surgiu a fórmula que eu hoje produzo, que eu acho que está no ponto. Eu faço a destilação, isto já agora é uma questão técnica. Estas 4 plantas, estes 4 botânicos, não são destilados em conjunto, são destilados separadamente. Destilo o zimbro, bagas de zimbro, destilo a flor da carqueja, a flor da urze e o medronho, tudo separadamente. Depois é que eu faço o blend, faço a junção de todos, na percentagem que eu achei conveniente e final para obter o Montés. E acho um gin bastante floral e rústico. A primeira associação que eu tive quando cheguei àquela fórmula, o Luís talvez não sei se se lembra, se não, tu não te lembras, Corina, mas algumas pessoas mais velhas das aldeias que nos possam estar a ouvir, associo o gin aos molhos de mato que estavam à entrada dos corrais de cabras, porque eu sou de uma zona de cabras, e serviam para a cama dos animais. As pessoas iam ao mato, traziam um molho de mato e colocavam na entrada do corral para depois fazer a cama aos animais. Esse perfume, esse odor que adivinha do mato cortado é aquilo que o meu gin que me transporta. O meu gin transporta-me a esse perfume. É. Yeah. Mas surgiu também por uma moda, para te responder. Mas acho que bem, fizeste muito bem e está muito, muito bem conseguido. Tu gostas? Eu sei Eu que já gosto, provaste. já provei e vou voltar a beber, porque acho que é mesmo um muito bom gin e tem mesmo essa característica, eu acho que nota-se o paladar da Serra da Estrela, para mim. Sim, é muito rural, digamos, porque muitos gins, muitas marcas que são muito boas, buscam
muitas vezes aromas e adquirem plantas noutros sítios do mundo para fazer um gin num determinado local. Isso não é mal nenhum, é bem. É bem, também nos traz cardamomo e outras coisas de outras paragens e pimenta e coisas que se utilizam para a destilação de gins de outras paragens. Aquilo que eu quis fazer foi utilizar aquilo que estava ao pé de mim, não é? Também a pegada ecológica ficou mais pequena, porque as plantas estão mais próximas, não tenho que importar e fazer um produto que fosse agradável. E que tivesse, no fundo, também essa raiz no local, não é? Eu acho Sim, que sim, sim, sim. essa relação com o local é bastante óbvia no produto. Mas mesmo assim, notaste que houve uma mudança no mercado que atingiste com este produto? Ou seja, sabes, através dos teus distribuidores, que tens mais venda para zonas urbanas com este produto por ser um produto diferente? Ou não? Não, o que eu sinto é que não é por ser diferente, é por haver pessoas. E aí é que eu volto a falar e discordar um bocadinho do Luís na visão otimista. Hum, os centros urbanos poderão estar mais. Poderá haver uma maior percepção para procurar novos jeans ou novos produtos, porque a quantidade de pessoas é maior. Hum. E então faz com que aparecem mais pessoas que gostam e também aparecem mais pessoas que não gostam. Ao passo de que o interior, eh, infelizmente, não conta para a estatística. Isso é que eu tenho que dizer. É verdade. Em Mas termos, em termos comerciais, claro. não estamos a falar em termos de projeto pessoal e de fazer aquilo que tu gostas ou que eu gosto. Agora, em termos comerciais, cada vez estamos a ter menos peso. Quer dizer, há menos pessoas, há menos compra. Sim, isso se calhar também já é um pouco uma questão já que estamos aqui a fazer a transição do passado para o presente e o futuro, de como é que olhamos para o futuro da Serra, não é? E eu obviamente compreendo muito bem o que dizes. Por outro lado, há um pouco essa tendência, e acho que é uma tendência que tem vindo a aumentar agora durante a pandemia, em muitos países, que as pessoas vão cada vez mais dos centros urbanos e procuram o espaço rural. Se calhar ainda não se sente isto tanto nas nossas terras, mas mesmo assim queria ouvir a vossa opinião sobre isto. Acham que isto poderia depois influenciar e trazer novas pessoas também para a Serra da Estrela? Ou acham que isto toda a fase que estamos a passar, que obviamente é também uma fase muito difícil, vai influenciar de alguma forma os modos de vida das pessoas e depois também a vivência no espaço rural? Ou acham que vai ficar tudo igual? Luís? Bom, depende de vários fatores. E estou em crer que a economia é um fator essencial. Um casal de cidadinos que queira vir para o nosso território tem que fazer contas, tem que perceber se aqui consegue desenvolver o trabalho que consegue desenvolver onde vive neste momento. Depende deste fator essencial, quanto a mim, depende também da especificidade do trabalho de cada um. E então, hoje em dia, e por causa também da pandemia, há aqui um fator muito interessante, é que tu
a partir de casa, a partir do chamado teletrabalho, tu consegues desenvolver o teu negócio e consegues fazer a tua vida. Quando vens para cá, se tiveres boa qualidade de rede, se tiveres as condições propícias para desenvolver o teu trabalho, estou em crer que isso pode pesar perfeitamente na decisão de alguém que queira vir para cá. E estou a pensar em casais, se calhar será mais fácil para uma pessoa só. E estão a ser criadas, na minha opinião, essas condições também aqui no nosso território. Meninas, por exemplo, em Alvoque das Várzeas, e no âmbito da rede das aldeias de montanha, Alvoque das Várzeas é uma das aldeias pertencente à rede das aldeias de montanha, está a ser criado um espaço de co-work justamente com esse fim, em que a pessoa pode escolher Alvoque das Várzeas para trabalhar durante determinado período e, se encantando pela aldeia, poderá escolher ficar lá ou ficar aqui no território e acrescentar valor ao nosso território. E temos visto ao longo dos últimos anos que isso, que cada vez mais há novos povoadores, apesar destes novos povoadores já vindo de alguns anos a esta parte, portanto não é só de agora. E ainda aqui ao nosso lado, no Concelho de Arganil, nós temos vários novos povoadores, na sua maioria estrangeiros, com projetos muito interessantes, projetos a nível projetos ambientais, projetos artísticos também, mas que vieram certamente criar muito valor nas aldeias onde estão inseridos. E, em alguns casos, transformaram até a própria aldeia e colocaram também uma outra esperança nas pessoas envelhecidas dessa aldeia. Porque se nós olharmos para essas pessoas e percebermos, e nós conseguimos perceber, eu às vezes quando saio de casa para ir gravar, e geralmente ao fim de semana, eu passo por aldeias onde eu não vejo viva alma. Eu gravo as paisagens sonoras da geofonia, os sons da natureza que encontro, mas eu também quero encontrar pessoas para gravar, não é? A chamada antropofonia. E eu não encontro pessoas para gravar, mas eu sei que elas estão lá, porque pela fresta da persiana, pela fresta da porta, pela fresta da janela, eu vejo que me estão a espreitar e dizem, mas quem é aquele tipo que anda ali com um gato morto na mão, ali com o microfone e com os auscultadores nas orelhas? Portanto, eu sei que essas pessoas estão lá. Nas aldeias onde vieram outras pessoas viver, e pessoas mais novas e cheios de sonhos e de projetos, eu tenho a certeza absoluta que para os habitantes nativos, digamos assim, foi também uma lufada de ar fresco e em muitos casos foi uma alegria muito grande. As pessoas deixaram de estar tão isoladas. E neste contexto de pandemia, por exemplo, houve muitos jovens que também se chegaram às pessoas mais velhas, olha, e as ensinaram, por exemplo, a interagir com a internet com os seus familiares que estavam lá far away e que por causa da pandemia não vinham à terra ao fim de semana e que nem sequer vieram no verão ou outra coisa qualquer. Portanto, criam-se novos laços, de certa forma, não é? Entre sim, as pessoas. Sim. Eu sei que estas coisas não são assim, repara, não é qualquer um que deixa o lugar onde vive ou deixa a cidade para vir para a aldeia. Tem que ser alguém que tenha alguma coisa também de aldeão, ou que já foi da aldeia, ou que cresceu na aldeia e depois teve que ir, ou tem que haver aqui um laço. Tem que haver um laço familiar, tem que haver um laço materno, paterno, tem que haver qualquer coisa que... Ou então, como temos vários exemplos, pessoas que
querem vir investir e então investem aqui. E não foi por acaso que este último verão, em termos, por exemplo, de percentagem de dormidas no nosso território, foi dos verões melhores em termos de turismo, em termos de camas, não é? Porque as pessoas realmente optaram por estar aqui no nosso território, porque, enfim, em termos pandémicos, nós também estávamos numa situação. E isto pode depois influenciar as escolhas. E as pessoas podem pensar, epá, se calhar ali era um bom sítio para investir. Por exemplo, Oliveira do Hospital, há muitos anos, que recebe estrangeiros oriundos de todo lado, principalmente da Europa, mas também de outros pontos do mundo. E muitos deles não vêm cá só para gozar a reforma ou para estar aqui e curtir uma boa onda. Não, muitos vêm e investem e animam a economia e ajudam a economia e trazem outras pessoas. E os seus hóspedes são geralmente pessoas também oriundas do seu país, das suas relações, tudo mais. Portanto, tudo isto ajuda muito a nossa economia e será, no meu entender, um fator determinante para que o nosso território continue vivo. Uhum. Eu tenho aqui, porque como já estamos a atrasar um bocadinho a conversa, tenho aqui algumas perguntas no chat e uma delas tem precisamente a ver com isso, que é se acham que as gerações futuras vão querer ficar e viver na Serra da Estrela. Eu acho que tu, Luís, já respondeste também um pouco a isso. João Pedro, o que é que tu achas? Eu só vou dizer uma coisa que disse há bocado. Como o João Pedro é mais velho e ainda por cima tem uma filha mais velha que por acaso até já foi educanda aqui da minha bé, o João Pedro que responda primeiro, se faz favor. Eu não sei responder muito bem a essa questão porque aqui na Beira Serra, como se possa chamar, há várias realidades. E a que o Luís estava a referir é um facto que há uma comunidade no Concelho de Arganil e parte de Oliveira do Hospital, de gente que veio de fora e que de alguma maneira anima algumas aldeias com atividades de agricultura para eles próprios, não agricultura comercial, uma agricultura também não é de subsistência, porque não vivem daquilo, têm outras fontes de rendimento, mas que de qualquer forma estão radicados em algumas aldeias e animam as aldeias. É o caso dos Pardieiros e da Benfeita, que agora me recordo que se não fossem a comunidade estrangeira, a mercearia já não existia lá. Isto por um lado. Por outro lado, há outras realidades, que é aquela onde eu me insiro, que é este vale todo do Alvoco, tirando o Alvoco de Várzeas, de onde é natural o Luís, que cada vez são menos e ninguém se radica. E os poucos que vêm cá morrer. Quer dizer, são pessoas, sobretudo portugueses, que estavam em Lisboa ou em algum país da Europa e que regressa para gozar a reformas, para gozar a reforma, mas que depois ou acaba por morrer ou vai-se embora porque os filhos e os netos estão onde eles estiveram sempre a trabalhar. Portanto, o futuro que eu conheço, Corina, e essa pergunta do chat, o futuro que eu conheço é o de andar de terra em terra todos os anos a comprar os medronhos às pessoas que os colhem. E o que eu vejo é que cada vez são menos. Menos, 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 menos. Os poucos que estão são idosos e os que ficam, contrariamente a esta visão que o Luís estava a relatar, e que eu conheço alguma realidade de algumas aldeias, não vislumbro que. Porque o turismo, agora andando um bocadinho para o lado da pergunta,
O turismo não existe se não houver pessoas. Porque podem vir carradas de turistas, mas se as aldeias estiverem sem ninguém, isso não funciona. Não funciona porque a autarquia vai deixar de ir lá limpar o caminho, vai deixar de ir lá pôr a lâmpada no poste que se fundiu. E há aldeias que estão sem ninguém. Nós temos o exemplo aqui de Loriga, a aldeia do Fontão, que é uma aldeia muito bonita, e já lá não mora ninguém. Como havia aldeias na Serra da Lousã, que entretanto foram ocupadas por comunidades alemãs e coisa que o valha. Mas este vale do sul, eu estou a falar do que eu conheço, do sudoeste da Estrela, portanto, desde São Romão até Vide, Teixeira, cada vez somos menos e não vejo muita gente a vir. Há uma outra pergunta no chat, Mas, desculpa interromper-te, que é uma pergunta muito prática, que é onde é que se pode comprar o teu gin? é para mim. Sim. Olha, o meu gin ou encomendam diretamente à Quinta do Espinho, ou então podem comprar. Nós não fazemos distribuição nas grandes superfícies. Então, a nossa maneira de já há 27 anos, nós produzimos e entregamos a distribuidores. E os distribuidores fazem o trabalho de garrafeiras, mercearias, lojas chamadas gourmet, etc, etc. Nas grandes superfícies, nós já tivemos a experiência numa grande superfície, e pode-se dizer o nome, que é no Pingo Doce, e entretanto não temos. Não sei quem está a perguntar se for daqui local, em Ceia há à venda, Oliveira do Hospital há à venda, se é do mundo, é que eu não sei. E, portanto, é basicamente procurar na net e ver as garrafeiras que Sim, têm sim, as garrafeiras têm o montijo. Yeah. Agora, não sei se ainda, se ainda me é permitido aqui um bocadinho de parlapié. Patois, patois. Sim, eu queria... Desculpa, diz. Não sei se a tua pergunta vem nesse sentido. Eu queria lançar aqui um desafio às comunidades intermunicipais onde nós estamos inseridos, que é a comunidade intermunicipal de Coimbra, do distrito de Coimbra, e a Beira Serra da Estrela, onde nós estamos. Houve um trabalho feito pelo professor Luciano Lourenço, da Aldeia das 10, geógrafo, tanto quanto sei, sobre as leiras. O bolinho, não é? Os socalcos, porque os socalcos é uma característica desta região, desde a Serra da Lousã, Serra do Açor, até à Serra da Estrela, sul da Serra da Estrela, freguesia de São Domil, Sazes da Beira, Valezim, parte de São Romão, Louriga, Alvoque da Serra, Alvoque de Várzeas. São os socalcos, nós na minha aldeia chamam leiras, em Aldeia das 10 chamam quelhadas, noutro sítio chamam belgas, não importa. São os socalcos que se construíram milhares e milhares e milhares de quilómetros que estão a desaparecer por invasão dos pinheiros e dos eucaliptos em alguns sítios e noutros sítios pelas silvas e pelo abandono. E o trabalho do professor Luciano Lourenço, que ele catalogou e inventariou isso, seria de aproveitar e seria também uma mais-valia para a nossa região constituir ou tentar que fosse considerado património imaterial da humanidade estes socalcos que não ficam atrás de Machu Picchu. Né? Com outra dimensão, com outra perspectiva, mas são milhares e milhares e milhares de quilómetros de paredes, sobretudo de xisto, e alguns sítios de granito, a zona da Aldeia das 10 e Alvoque de Vargas também ainda tem algumas paredes de granito,
que estão a desaparecer. Por isso, simplesmente estão a aparecer por erosão, por infestação de mimosas. Outro caso, Luís, que nós temos de estar com atenção, o nosso alvoco, a nossa ribeira de alvoco, a flora ripícola está a desaparecer. Desde os últimos incêndios, nós, desde aqui do Aguincho até Vide, as mimosas crescem, a catadupa e a passos largos. Os salgueiros estão a desaparecer, os amieiros estão a desaparecer, alguns azevinhos estão a desaparecer. E acho que está tudo a assobiar para o lado e não estão a ver o que se está a passar. Sim, de facto, a minha pergunta veio um pouco nesse sentido, não exatamente nas iniciativas que intervêm nos territórios no sentido da intervenção, ou seja, nas invasoras, nas exóticas, etc. Mas um pouco isso relaciona-se com uma pergunta que também foi feita no chat, mas que também seria a minha última pergunta e a minha pergunta para fecharmos esta conversa. Porque, de facto, um dos fatores para fixar a população no território, tanto a população que já lá está, como também a população que poderia querer vir, é a dinâmica cultural, não é, das próprias aldeias. E queria um pouco ouvir a vossa opinião, talvez o vosso sonho e a vossa utopia, aquela ideia que vocês teriam para dinamizar a nossa região. O que é que acham que teria que ser feito, o que se deveria fazer para dinamizar mais a região, para criar uma serra, como estamos na conversa, a vida na montanha, uma serra ainda mais viva? Na minha opinião, há muitos e bons exemplos de iniciativas culturais e de eventos culturais que já têm marca na nossa região e que contribuem muito para manter a Serra viva e para a tornar ainda mais viva. Eu, neste momento, neste preciso momento, estou a lembrar-me de dois, um em Alvoque da Serra, outro em Alvoque das Várzeas. A festa do solstício de Alvoque da Serra é já uma marca de sucesso. Em Alvoque das Várzeas ainda não conseguimos, fizemos a primeira edição de um evento também da Rede das Aldeias de Montanha, com o apoio da Rede das Aldeias de Montanha, chamado Paisagens Sonoras de Montanha, onde o foco é justamente esta questão da paisagem sonora e do som. E já fazemos há muitos anos, há cerca de 12 anos, um evento em dezembro, um evento muito bonito chamado Tradição e Transmissão, a cultura popular de Alvoque das Várzeas, que é um evento que mistura a gastronomia local, a música, o teatro, as paisagens sonoras, a memória coletiva. Neste caso específico do Tradição e Transmissão, falta ganhar escala. Falta fazer aqui qualquer coisa que traga mais pessoas. Concorremos nessa altura com a Cabeça, por exemplo, a Aldeia Natal, que é outro evento de sucesso até agora, mas tem que ter algum cuidado para manter a sua identidade primária. Luís, e pode juntar aí o Festival do Bosque na Lapa dos Dinheiros. Sim, portanto, desta panóplia que tu estás a... Sim, todos... Festa no Bosque. Sim, justamente. Eu mencionei estes projetos porquê? Porque são projetos mais recentes, são projetos que vieram trazer uma outra dinâmica, são projetos que conseguem colocar nas nossas aldeias artistas de nome nacional, são projetos transdisciplinares, são projetos que conseguem ter às 3 da tarde uma sessão de yoga e às 9h30 um cinema ao ar livre e às 23 horas terem uma banda como os Capitão Fausto, por exemplo, a tocar, isto é,
E o bar do gin no meio. Pronto, se nós conseguirmos, e umas bifanas espetaculares com cogumelos lá no meio, que é uma coisa maravilhosa. Se nós conseguirmos, e este tipo de eventos são eventos que conseguem trazer pessoas ao nosso território, mas acima de tudo conseguem animar e colocar de sorriso nos lábios os muitos jovens que ainda temos no nosso território e que muitas vezes têm que ir para outras paragens ou procuram outras paragens porque o local onde eles vivem não lhes dá aquilo que eles querem. E nós também temos que ter muita atenção a isto. Por um lado, temos um território envelhecido, com certeza. Por outro lado, a questão da tradição e etnografia não é nem tem que ser uma coisa estanque. Nós podemos pegar na etnografia e, tal qual o João Aguardela fazia, João Aguardela esse que pela primeira vez e única na minha vida eu consegui ver na Barriosa, pegava no cancioneiro e nas recolhas que o Michel Jacopetti e o José Alberto Sardinha fizeram, e fez drum and bass e música eletrónica com essa etnografia. Portanto, um projeto fantástico. E se calhar é nesta relação entre a tradição e um sentido mais moderno da coisa que nós conseguimos ou conseguiremos manter a Serra viva e também criar aqui condições. E já que estás a falar em festa, tem que haver a fusão do que estás a dizer, como já se fez na Barriosa algumas vezes, mas nem sempre se vai pelo mesmo caminho, mas isso depende sempre de quem está à frente das coisas. Todos esses festivais e todas as festas que estamos a falar, mas é sempre importante a parte religiosa e não podemos fugir disso, eu falo pela Barriosa, e pelas aldeias, e a parte, digamos, mais, não digo popular, mas mais pimba, chamemos-lhe assim, porque Sim, não sei se tu me entendes, porque tu costumas vir sempre à Barriosa claro. E vês que há a festa do petisco, tem que haver várias manifestações culturais quando há um evento cultural. Sim, no fundo é aquilo que, desculpa, é aquilo que o Luís disse, não é? É aquela ligação entre o tradicional e o moderno e tudo aquilo que está evidentemente que estes eventos que têm que realmente congregar várias disciplinas culturais, mas não esquecendo a matriz, das próprias aldeias e a dinâmica das próprias comunidades. Porque uma coisa é certa, todos nós, nas nossas aldeias, tenho a certeza, quando nos envolvemos em algum projeto, envolvemos-nos para dar o nosso melhor e para que o projeto seja um sucesso. A Barriosa teve que mudar a festa de verão do pátio da escola primária para o... Diz? Para outro sítio. Sim, como se chama lá o... Mourinho. Para o Mourinho, com o ringue de futebol, por causa do Mourinho também. Por isso é criar o ringue de futebol. Foi lá que ele aprendeu a jogar a bola e a ser treinador. Atenção. Estou a brincar. E, portanto, nós não nos podemos esquecer dessa matriz e dessa ligação ancestral. Porque até mesmo por alguma razão, os alvocenses, os habitantes da Barriosa, das Frádigas, de todas as aldeias do nosso Vale do Alvoco, por alguma razão, regressam todos os anos no verão. Por alguma razão. Não é só por causa da festa. A festa, em muitos casos, pode ser um pretexto, mas não ficam cá só o fim de semana da festa. Por alguma razão vêm cá. Esta ligação, este cordão umbilical, esta ligação umbilical nunca se perdeu e estou em crer, mas eu sou um poético, pá, e às vezes erro, mas estou em crer, nunca se irá perder. Enquanto houver, olha, como diz o Jorge Palma, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver elos de ligação,
enquanto houver, quer seja uma ligação mais sentimental, mais poética, mais uma vez, portanto, acho que não devemos desistir tão facilmente daquilo, da coisa e daquilo que nos formou, não é? Desculpem interromper-vos, eu acho que teríamos de facto muita manga para muita conversa ainda. Eu e o João vamos continuar aqui. Isso, perfeitamente. Vamos continuar todos aqui a beber mais um copo, mas acho que temos que fechar por hoje. Queria só avisar que, como a Ana já disse no início da conversa, no dia 6 de maio vamos ter a próxima conversa, no mesmo espaço, à mesma hora, com a Daniela Oliveira e o Jaime Reis. E falando também nesses projetos culturais, o Movimento Estrela Viva também vai fazer parte em julho do projeto À Escuta, nas Frádegas. Portanto, essa dinamização cultural também vai continuar. Não é um projeto nosso, somos parceiro, mas pronto. Muito obrigada. Tens aí mais um belo exemplo, levado a cabo pelo Luís Martins, natural de lá, e a Joana Sá, e pela Joana Sá, que não sendo de cá, enfim, olha, comunga disto, e portanto, olha, mais um exemplo daquilo que está já a acontecer, não é? Não só no futuro, mas já neste momento. O catálogo poético deles pode ser muito bem a ilustração de toda a nossa poesia. Isso. Ou de alguma da nossa poesia. Muito obrigada a vocês os dois por esta conversa. Foi um grande prazer. Poderíamos ter continuado muito mais tempo. Obrigado também, Corina. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E a todos e todas que nos estão a ouvir, até uma próxima. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau. Vocês podem ficar. Não, é muito curioso, porque há bocado o João estava a falar na questão da tropa e eu nunca estive a falar